Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o canal do nosso estúdio literário. Meu nome é Diogo Oliveira, autor e criador do estúdio, e hoje eu quero mostrar para vocês a minha coleção de revistas contos, aquela grande ideia que eu tive de pegar os contos que às vezes ficam presos apenas nas publicações digitais, transformá-lo em uma versão física fácil que seja acessível, uma porta de entrada para as pessoas conhecerem a sua escrita ou até mesmo você deixar de brinde, que foi a grande ideia inicial. Então, se você está interessado em tudo isso, você quer saber um pouco mais, ou quer matar sua curiosidade, fica comigo, depois da vinheta a gente vai continuar falando. Mas, claro, antes não esquece de deixar o seu like, acompanhar aqui o perfil. Começa, clique em seguir, porque você não vai perder nenhuma atualização nossa. Bem, antes de tudo, deixa eu explicar para você o que é uma revista conto. Né? Uma revista conto nada mais é do que um formato de publicação em livreto que traz um conto aqui dentro. Não necessariamente uma história, um romance maior, porém uma história curta que eu via grande potencial em vários contos que eram publicados em formato digital que não tinham espaço para formato físico. Eu não tinha esse acesso pela Fábrica do Livro, que é a nossa parceira aqui do canal. Inclusive, se você quer imprimir os seus exemplares, inclusive as suas revistas contos, a partir de 4 exemplares, vai lá na Fábrica do Livro. Você tem o cupom TESEU10 para garantir 10% de desconto na primeira compra e o cupom TESEU para garantir 5% de desconto nas demais compras e você vai adquirir as suas. E o que acontecia? Eu estava procurando um formato de publicação que fosse acessível para que eu trouxesse esse conto do digital para a versão física. Porém, os preços não eram convidativos e a quantidade de exemplares menos ainda. Eu até cheguei a ir uma gráfica comum, rápida, dessas que tem shopping, que tem em ruas, que não são aquelas comuns, tradicionais de grandes exemplares, mas aquelas gráficas rápidas ou digitais, e procurei como que era fazer uma revista conto em formato A5 ou então em formato A6, e o preço era realmente R$ 40 por exemplar. E na hora eu pensei, pô, mas R$ 40 não é o que eu vendo no meu livro às vezes? Como é que eu vou cobrar R$ 40 numa revistinha aí de 50 páginas? E deixei essa ideia um pouco de lado. Eu até pensei em fazer algo parecido com literatura de cordel, imprimir as folhas e deixar feitas à mão, porque a ideia inicial era dar de brinde para alguém. Ah, vamos tomar um café, ó, aqui eu trouxe para você uma revista conto e tudo mais. Porém, graças à Fábrica do Livro, ela, na época que eu estava fazendo isso, coincidiu deles lançarem esse novo formato de impressão, que é o que eles chamam de livreto. E por uma questão comercial, eu falei, pô, ao invés de chamar de livreto, eu vou colocar um nome um pouco mais bacana, que deu um certo destaque. E aí surgiram as revistas Contos. E a primeira que surgiu, vou deixar essa daqui para a gente falar depois, foi essa, Arquivos da BIMP número 0. Eu tinha vontade de fazer uma série de revistas, um seriado, como era diga antigamente. Por que seriado? Uma série hoje é que você assiste que você tem que ler o primeiro para ler o segundo, para ler o terceiro, porque senão você se perde. Antigamente na TV a gente tinha o seriado, programas de TV que passavam diariamente ou semanalmente, que existia assim uma trama maior em volta de todo o contexto, mas por exemplo, se você assistisse o de segunda e o de quarta, você não ia ficar perdido porque perdeu os do meio. Então essa é a ideia de fazer. E o que acontece? Essa história aqui, eu fui convidado há um bom tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, para escrever junto com alguns outros autores sobre um tema em comum. E lá eu criei a BIP, a Agência Brasileira de Inteligência Paranormal, que basicamente são agentes secretos que escondem os seres que são paranormais, sobrenaturais aqui do Brasil, para que as pessoas comuns não descubram que eles existam. Afinal, o nosso país foi escolhido para guardar todos eles. Essa é a grande premissa. E no final, essa grupo de autores, aí a pessoa que organizou não deu continuidade, o pessoal se separou, o pessoal que estava de um outro canto lançou tudo sozinho, e eu estava com essa história parada. E eu pedi permissão pro cara que organizou, saber se ele se importava de eu lançar sozinho, ele falou que não. E como coincidiu de sair esse aqui, eu fiz esse primeiro lançamento, revista BIP. Eu imprimi 20 exemplares desse aqui, eu fui distribuindo eles de graça, eu fui dando para algumas pessoas, para quem comprava meu livro, para quem vinha pedir um autógrafo. Então, se você tem essa primeira impressão do Arquivos da BIMP, dessas 20 primeiras, você tem uma edição rara aqui do Diogo Oliveira. Ela é tão assim notória que você vai descobrir que ela foi feita em página branca, não em página pólen, como faço em comum. Essa é a grande diferencial
da primeira tentativa. E por que eu fiz isso? Porque simplesmente era mais barato. Para essa primeira edição aqui, o preço foi assim, coisa de um cafezinho por exemplar. Às vezes menos, dependendo de onde você toma café, porque aqui em São Paulo, vamos comentar, o café tá... Enfim, então eu entregava para as pessoas. Claro, fiz arquivos ABIMP, porém o protagonista ele tem um final trágico aqui, ele não sobrevive. Eu não podia continuar arquivos ABIMP sem o protagonista. Então eu deixei isso aqui de lado, porém eu tenho um conto que eu escrevi para uma antologia e esse foi um dos contos mais divertidos que eu criei, para falar a verdade. E eu imprimi mais 20 exemplares desse aqui, que é o centésimo. Então eu copiei a estética como se fosse uma coisa meio quadrinho antigo ou revistas antigas e coloquei aqui o centésimo rapidinho. Ele é um pouco mais curtinho, porque um conto de antologia geralmente é mais curto. Então ele veio com esses detalhes ainda em página branca, você pode ver. Ele não é tão gostoso, ele se cansa se você ler demais, mas também são poucas páginas, o cansaço não vai ser tão extremo. E o que isso sucedeu? Eu comecei a espalhar a palavra da revista Conto. Falar, ó, pessoal, quer fazer uma revista Conto? Quer fazer uma revista Conto? E as pessoas não aderiram tanto assim quanto eu achei que iriam aderir às revistas Contos. E o que eu fiz? Eu peguei Penumbra, que é a minha coletânea de contos, removi alguns contos de lá e transformei eles em revistas Contos. Revistas Contos pequenininhas, em formato A6. Eu não tenho nenhuma aqui porque eu vou te falar o motivo por que não tem mais nenhuma aqui, mas ela é metade do tamanho dessa revista Conto. Para um conto de antologia, cabe muito bem porque ele é justamente pequenininho. Então, o seu conto de uma antologia, que às vezes são poucas páginas na antologia, acaba multiplicando as páginas e fica fácil, tanto para você produzir, quanto para você dar de brinde ou tentar vender alguma coisa assim. E foi muito legal porque uma pessoa no bairro próximo de casa cuida de um projeto que tem uma casinha de livros em qual você pega um livro e doa um livro ali e vai fazendo essa troca. E ela encomendou para mim 50 revistinhas contos para que ela conseguisse distribuir nessas casinhas e essas casinhas pudessem receber aí novamente um autor novo, um autor nacional desconhecido e também iniciar a leitura, porque segundo as palavras dela, ela achou o projeto muito interessante para as pessoas que querem começar a ler e não querem ler algo muito grande e pode ser chamativo, porque você tem toda uma arte, uma sinopse e todo o enredo dentro de um conto que é mais curto, coisa que dificilmente você acha e encontra hoje em dia. E eu fiquei muito contente com isso, eu não vou mentir. Achei sensacional, achei que estava dando o próximo passo e continuei fazendo as minhas revistas contos. Aí surgiu a grande ideia de continuar a BIMP. Para continuar a BIMP, eu não podia reviver o personagem que tinha tido o final trágico. Logo, eu segui um outro processo. Eu criei mais dois personagens, uma pessoa mais veterana e um outro rapaz novato, que antes que trabalhavam sozinhos, agora, por intermédio dado ao sacrifício realizado na BIMP Zero, são obrigados a trabalhar em dupla. E assim surgiu Renata e Rafael na BIMP número 1, e eles formam essa dupla, talvez aí não tão comum, para que consigam resolver alguns casos. E eu falei, pô, aí tá, não vou matar os meus personagens principais porque eles precisam continuar nessa série. E eu planejei fazer 12 exemplares, ou 12 histórias. Então já tem a número 1, já tem a número 2 e já tem a número 3. Juntos elas já fazem o trio da BIMP. Isso aqui é sensacional. Você consegue comprar esse conjuntinho lá na minha loja, ou se você comprar qualquer um dos livros meus na minha loja online, você leva um arquivo ABIMP de brinde. Eu fiz justamente por isso. Mas se você assistiu o vídeo anterior referente ao preço da escrita, esse aqui eu já fiz diferente. Eu decidi fazer tiragem dele. Então eu escolhi um número X de exemplares. Esse número X de exemplares, quando se esgotar, não vou imprimir mais. A menos que haja algo incrivelmente diferente do meu planejamento, não pretendo imprimir mais. Então, se está acabando um número tal, você não vai conseguir. A número 0, eu fiz uma reimpressão de 50 exemplares para levar na Bienal de Minas de 2025 e fui distribuindo para o pessoal lá, quem comprava ganhava, e basicamente eu voltei com nenhuma. Então, a BIP Zero, provavelmente a segunda impressão, você também vai ser muito grato, porque é uma edição quase rara, porque a impressão é maior. Em paralelo a isso, eu continuei espalhando a palavra do Arquivos ABIMP e das revistas Conto, principalmente porque eu vejo um grande potencial, não só teórico, mas também pondo em prática. Quando eu vou para evento e as pessoas veem que um livro custa 50, mas a revista custa 15, às vezes eles levam 3 revistinhas e não levam o livro. Enfim,
É uma chance deles me conhecerem, é uma chance de ter o meu contato, é uma chance deles verem as minhas histórias. E eu quis trazer isso para mais e mais autores. Fiz um curso só falando sobre contos, como você escreve, como você publica e como você divulga. Na parte de divulgação, eu usei justamente as revistas Contos para mostrar que é uma divulgação possível. E gravei aqui também o passo a passo para você pegar o seu texto, colocar no Word, diagramar ele a ponto de você imprimir e ter uma revista conto que, igual as minhas, servem ao propósito que eu quero. E para isso, eu peguei uma das autoras lá do Panteão da Escrita, que é o nosso grupo gratuito do WhatsApp. Você não paga nada, nós temos workshops gratuitos e mais material, como a newsletter interativa. Se você quiser participar, o link para entrar no Panteão da Escrita está aqui embaixo. E essa autora, ela tinha alguns poemas, ela tinha um conto escrito. E eu falei, olha, vamos pegar você e vamos fazer uma revista conto? Eu preciso de um exemplo para gravar esse workshop, esse passo a passo, essa aula que vai para o curso. Mas eu não quero fazer com o meu, eu quero fazer com o seu. E eu fiz e doei para ela 20 exemplares e saiu Poemas para Minha Alma, da Nilda Maria. Olha que lindo. Ela fez a capa, tá? Agora a diagramação a gente trabalhou. Tem os poemas dela, que estão todos aqui. Ó, tem o logotipo do nosso estúdio literário. Qual que é o porém aqui, ou a grande sacada? Até você que escreve poemas, microcontos, pode trabalhar aqui num revista Contos, seja em A4, seja em A5, seja em A6, todas elas funcionam e podem trazer para você uma chance de mostrar o seu trabalho para o mundo. Isso é o que eu considero mais importante. E para finalizar 2025 de forma incrível, eu fui para um evento chamado Off Bienal em novembro de 2025. Não foi o último evento que eu fui no ano, mas foi um evento que eu participei quase no final do ano. Até então eu achava que ia ser o último evento do ano. Encontrei uma das autoras lá no nosso Panteão da Escrita. E, para minha surpresa, ela não estava com a revista Conto dela. Ela estava com 4 revistas Contos dela. 3 contos que ela já tinha publicado na Amazon, mais um inédito. Todos no formato de revistinha. Eu achei aquilo sensacional. Como eu gosto de falar, mais do que escrever histórias é participar das histórias das pessoas. E ela falou que a inspiração veio lá do Panteão. O formato também foi aquele que eu passei. E aqui, ó, tá lindíssimo. Eu achei incrível. Ó, a autora aqui. Com muito carinho para o mestre Diogo. Ah, tô muito longe de ser mestre, mas eu adorei o carinho. Queria, se eu fosse vocês, correr atrás para conseguir, não só essa revista contos, você consegue comprar direto com a autora, mas também ler os contos pela Amazon. Então confere lá. E por que tudo isso? Todo esse amontoado de revistas contos aqui está criando uma coleção e eu quero que essa coleção continue crescendo. E para isso, você também pode fazer parte. Porque como você viu, eu não quero só as minhas revistas contos, eu quero as revistas contos de todo mundo espalhados por aí. Imagine você conseguir mandar o seu livro, deixar numa livraria, deixar em algum café, deixar um estúdio de tatuagem para as pessoas conhecerem você como autor e ser uma porta de entrada para um próximo livro seu. Você não precisa ter um conto, você pode ter um pedaço, um trecho do seu livro colocado lá para ser uma isca para que alguém venha e confira o seu trabalho. Você escreve poemas, é uma ótima forma de você distribuir poemas para o seu mundo. Se você escreve microcontos, eles podem ser tocados para as pessoas conseguindo isso daqui. Eu acredito fielmente nessa seguir. Não só fiz o curso, mas também defendo e auxilio qualquer um que tentar arriscar. O que eu queria falar para vocês isso era apresentar um pouquinho da BIMP, apresentar um pouco dessa revista Contos e convidar a você a escrever e publicar o seu conto. Tem o curso aqui embaixo caso você deseje. Se você não quiser pagar, temos a Terça das Lamentações, toda terça-feira nos meus stories. Respondo a perguntas, então você pode tirar suas dúvidas lá. Temos o Panteão da Escrita, que é um grupo gratuito para você entrar e interagir e também poder participar de todo o material gratuito que a gente tem a oferecer. O importante é que juntos a gente mude o consumo de literatura nesse país, seja de um jeito ou de outro. Quem sabe aí as revistas Contos não sejam um desses caminhos.